Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 12 de abril de 2025. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 10, versículos 22 a 29. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Cercaram-no os judeus e perguntaram: até quando nos deixarás suspensos? Se és o Cristo, dize-no-lo francamente. Respondeu Jesus: eu vou-lo disse, e não crestes. As obras que eu faço em nome do Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha palavra, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, e nunca, jamais hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Mas ninguém vem a mim, senão trazido pelo Pai. Vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos, benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos e nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições, o Teu Evangelho, a Tua boa nova. E hoje, neste dia 12, que é aniversário de desencarnação de Leon Denis, o filósofo do Espiritismo, antecipadamente gratos por tudo que nos será trazido na noite de hoje, pedimos a permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é, digamos assim, um dos pilares, um dos objetivos, um dos fundamentos da doutrina espírita, que é a questão da fé raciocinada, fé e razão. E muitas pessoas, ainda hoje, em pleno ano de 2025, em pleno século XXI, em pleno terceiro milênio, ainda têm preconceito em relação à doutrina espírita. Por quê? Porque não conhecem, não estudam. Muitos combatedores, muitos antagonistas, muitos opositores que a doutrina teve, logo assim ela surgiu, e ainda esses eram contemporâneos de Allan Kardec, e começaram a criticar, a difamar a doutrina. Kardec, né, e essas pessoas também escreviam artigos, enviavam cartas para Allan Kardec, escreviam artigos em jornais, em publicações, em periódicos. E Kardec, com a sua educação, com a sua finesse, com a sua gentileza, com a sua paciência, dizia educadamente: olha só, estudem para vocês combaterem melhor, porque uma coisa é a gente querer combater algo sem conhecer. Ah, eu ouvi falar, né? Estão dizendo isso assim, assim, sobre isso e tal. E outra coisa é a gente combater uma ideologia, uma filosofia, ou seja lá o que for, conhecendo aquilo que nós estamos a combater. Então, se eu não conheço o assunto que eu estou querendo criticar, né, tecer críticas, ou provar que aquele assunto, que aquela filosofia, que aquela doutrina não é verdadeira,
não corresponde à realidade, não tem o menor sentido, não tem nexo, não tem lógica, não tem razão de ser, eu tenho que conhecer, porque senão eu vou falar coisas que não estão nessa filosofia, nessa doutrina que eu estou combatendo, achando que estão. E as coisas que estão na doutrina e na filosofia que eu quero combater, que eu não conheço, eu vou passar ao largo, né? Passar desapercebido. Então, Kardec, com a sua educação e também com o espírito que lhe era próprio de professor, ele dizia: meu amigo, você que está combatendo aí a doutrina, o espiritismo, estude a doutrina para você combater melhor. Porque senão a pessoa ficava falando coisas que muitas vezes nem se aplicavam à doutrina espírita, tentando combater. E o que aconteceu com muitas dessas pessoas, desses opositores, desses antagonistas, né, desses críticos? Ao estudarem a doutrina, ao conhecerem a essência da doutrina, em vez de continuarem como seus antagonistas, opositores, combatedores, tornavam-se espíritas, porque viam que, não era o que eu pensava. Isso, na verdade, tem lógica, tem sentido, está expressando a verdade. Há provas, inclusive. Então, quando a gente ouve, por exemplo, a frase de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o verbo conhecer, se nós formos a um dicionário, se nós consultarmos, né, um linguista, algum professor de língua portuguesa, né, nós veremos que o verbo conhecer, ele tem o sentido de saber, convencer-se, ter compreensão de algo, estar convencido, saber, ter compreensão de algo, e principalmente no estar convencido, convencido vem de convencimento. Convencimento tem a ver com convicção. E aí, se a gente for buscar o significado de convicção, convicção é aquela certeza que alguém tem por provas que obteve ou por uma razão íntima. E aí está agora o link de conexão entre conhecer, né, ter fé e ter razão na doutrina, na questão de nós acreditarmos em Deus, em Jesus, nas verdades que Jesus nos trouxe, não só pelo sentimento, pelo coração, e nem só pela razão, porque muitos de nós espíritas, nós usamos, né? A doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada e tal. Então, muitos de nós desprezamos a parte do sentimento. E a fé é uma virtude que não é isolada do sentimento. Nenhuma virtude, na verdade, né? A fé, ela pode e deve ser raciocinada, não deve ser uma fé cega. Mas ela também não pode ser só raciocínio, só razão. Ela tem que passar pelo coração. E muitas coisas, mesmo envolvidas na fé ou em outros aspectos da nossa vida, do conhecimento, da cultura, do saber, muitas coisas são mais afetas ao coração do que à razão. Então, por exemplo, um cientista, muitas vezes, por que ele permanece na sua busca por uma determinada conclusão de uma teoria, de um trabalho, né, de uma pesquisa científica? Por quê? Porque ele tem a fé que não é a que está passando pelo raciocínio somente. Ele tem aquela esperança. A fé tem a ver com esperança. Fé tem a ver com ser fiel àquilo que você está se propondo. Então, como desassociar isso, né? Distanciar isso, separar isso do coração? Então,
Fé verdadeira é aquela que passa pela razão, sim. Que eu não acredito simplesmente porque alguém falou, né? Porque o padre falou, porque o pastor falou, porque o presidente ou o pregador lá do grupo espírita falou, ou porque eu li num determinado livro. Não. Passa pela minha razão, porque eu estou convencido, eu vi que existem provas e também porque o meu coração pulsa quando se fala desse assunto. Eu sinto, né, é a questão energética, eu sinto vibrar em mim uma força, né, que faz com que eu vá em direção a essa fé. Então, por exemplo, vamos citar alguns exemplos aqui de pessoas que tiveram fé verdadeira no âmbito da doutrina espírita. Um Bezerra de Menezes, que quando leu o Livro dos Espíritos pela primeira vez, num deslocamento que ele estava a fazer de bonde na cidade do Rio de Janeiro, ele, no percurso lá em que ele estava, ele se deslocando de um lugar para outro, de um bairro para outro no Rio de Janeiro, de bonde, com uma velocidade bem pequena, né, bem lenta, ele estava com um exemplar de O Livro dos Espíritos na mão e leu. E ele estava num momento da sua vida, meus irmãos, de ceticismo, de ateísmo, afastado das questões espirituais, religiosas. Mas quando ele leu aquilo, ele falou, uai, parece que eu já conheço isso tudo. Isso aqui não parece ser uma novidade ou algo inédito, digamos, né? O ineditismo que para muitos o espiritismo ainda hoje causa ao se depararem algumas pessoas com determinadas obras, né, da doutrina, Bezerra de Menezes não teve, né, essa surpresa, esse ineditismo. Por quê? Porque o coração dele vibrou, e isso também é uma prova do que está na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Está escrita na nossa consciência. Então, eu independo de ser criado numa família católica, ser criado numa família protestante, ser criado numa família espírita, para acreditar que Jesus é o Cristo, o Messias, que Deus existe, né, que tudo foi criado, que nós somos criaturas de Deus. Eu independo. Por quê? Porque isso já é inato em cada um de nós. Já é inato. Então, quando Bezerra de Menezes leu o Livro dos Espíritos pela primeira vez, mesmo estando num momento da sua vida de ateísmo, de ceticismo, ele, isso aqui é o óbvio. Isso aqui é a verdade. Por isso eu creio. Por isso eu creio. E aí se tornou simplesmente um grande divulgador, defensor da doutrina, e inclusive recebeu o título de o Kardec brasileiro. O Kardec brasileiro. Tamanha importância de Dr. Bezerra na doutrina aqui no Brasil, né? Ele foi responsável pela unificação da doutrina, porque já estavam surgindo grupos dissidentes, uns querendo seguir um caminho, outros outro, e uns mais afetos, né, ao segmento, à parte, ao aspecto científico da doutrina, outros somente afetos ao segmento, à parte filosófica, e desprezando a parte religiosa, e outros também já de uma forma diferente, só valorizando a parte religiosa e desprezando a parte científica, a parte filosófica. Então o Dr. Bezerra, ele conseguiu reunificar a doutrina espírita no Brasil para seguir com o seu tripé de ciência, filosofia e religião. Porque se nós tirarmos uma dessas partes, não é mais doutrina espírita. Não é mais o Consolador prometido. Pode ser uma nova teoria que estejam algumas pessoas intentando criar, mas não é o espiritismo verdadeiro, né? O Consolador prometido por Jesus. A gente não pode mutilar, né, um objeto,
né, quebrar uma obra de arte, por exemplo, né, e dizer que aquela obra continua sendo a mesma obra. Né? Se a gente pegar uma das grandes esculturas aí de Michelangelo, e, né, eu vou quebrar aqui essa escultura, né, ou uma obra arquitetônica, por exemplo, eu vou destruir, né, a igreja tal assim assim, o castelo tal assim assim e tal, o prédio tal, e vai continuar sendo? Não, não vai, né? Isso agora são fragmentos da escultura, da obra de arte lá, né? Se eu pegar uma pintura, né, de Rembrandt, Renoir, né, e tantos outros, eu vou cortar ao meio aqui essa pintura, ou então, né, eu vou fazer, igual apareceu uma vez, né, algumas pessoas até, isso foi motivo de rios e tal, mas é triste, lamentável. Uma senhora adquiriu uma pintura com o rosto de Jesus, só que estava um pouco desgastada a pintura, e ela própria resolveu restaurar com, né, falta de conhecimento, falta de habilidade, né, falta de técnica para fazer. E aí, no final das contas, aquela pintura, que era uma pintura valiosa, né, e de um desses grandes aí das artes plásticas, né, que já passaram pela Terra, acabou virando quase que uma caricatura, um borrão. Por quê? Porque ela se meteu, né, a fazer aquilo que não conhecia. Então, olha como que a questão do conhecimento, quando Jesus fala, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é nada que a gente, eu acho que eu conheço. Não. Conhecer é você estudar, se dedicar, né, e sentir. Se a gente não colocar o coração junto nesse aspecto, a gente não está conhecendo ainda. A gente não está conhecendo. A gente pode ter algumas informações, né, pode ter um conhecimento parcial, mas conhecimento verdadeiro, como Jesus quis nos exortar a conhecermos a verdade, ainda estaremos muito longe. Então, eu, mais uma vez, usando aqui o livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, um capítulo intitulado Provas Externas e Internas. E eu acabei de falar sobre a questão da convicção, né? Convicção é você acreditar, saber, conhecer, estando convencido por provas e ou razões íntimas. Razão íntima é o quê? É algo que vem do coração. Então a prova é aquilo que a nossa razão vê. Fala, não, esse documento aqui está provando que isso assim, assim aconteceu, que isso é um fato, que isso é uma verdade. E as razões íntimas? É aquilo que vem do coração. É quando você sente que aquilo é verdade, né? Então, provas externas, como diz Vinícius, e internas. Para nos convencermos das verdades reveladas por Jesus Cristo, olha aí, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para nos convencermos, olha a convicção aí, ó. Convencimento, convicção, das verdades reveladas por Jesus Cristo e nele corporificadas, não basta que funcionemos com a mente. Olha só, não é suficiente só a mente, só a lógica, só a razão. É indispensável, diz Vinícius, que o coração tome parte, desempenhando, por sua vez, a função que lhe compete. O coração tem que participar. Entender, olha aí, entender, conhecer, o verbo conhecer tem vários sinônimos. Um dos sinônimos do verbo conhecer é compreender. Compreender é diferente de apenas entender. Não é, professora? Minha professora de português aqui, Dona Glenda. Entender não é tudo, diz Vinícius. É preciso sentir a verdade. Como que a gente sente? Sentimento. Sentimento vem de onde?
do coração. É preciso, repetindo, sentir a verdade. Por isso que quando Jesus fala a frase conhecereis a verdade, o âmbito, o significado, a abrangência do verbo conhecer usado por Jesus é muito maior do que o âmbito que a gente imagina. Não é limitado ao nosso nível de conhecimento, de intelectualidade, né? É muito além. A inteligência, diz Vinícius, agindo desacompanhada do sentimento, não chega a penetrar a essência do cristianismo. Por isso a gente vê muitos espíritos inteligentíssimos que já passaram pela Terra, estão a passar e passarão, que não necessariamente são espíritos bons, evoluídos. Ah, fulano é muito... A gente tem, às vezes, uma tendência de achar que porque uma pessoa é muito inteligente, ela é evoluída, né? Ela é um espírito evoluído. Não necessariamente. Nós temos exemplos de pessoas, de espíritos que já passaram pela Terra com uma inteligência, né, de impressionar, mas que usaram essa inteligência justamente para o mal. Então, ser inteligente basta? Não. Nós sabemos, né, que nós temos duas asas a desenvolver. A asa do amor e a asa da sabedoria. A sabedoria é o quê? É a inteligência, é o conhecimento sublimados. Isso vira sabedoria, quando a gente sublima. O que é sublimar? É usar somente e unicamente para o bem. Então, repetindo, a inteligência agindo desacompanhada do sentimento não chega a penetrar a essência do cristianismo, como, aliás, a de nenhum ideal transcendente, cuja espiritualidade ascende às regiões elevadas do sublime. Olha aí a palavra sublimação de novo. Sublime. O apóstolo das gentes, Paulo de Tarso, a propósito desse assunto, disse: o homem material não pode compreender as coisas espirituais. Então, se a gente está muito envolvido com as coisas do mundo, se a gente está muito voltado para as coisas do mundo, se a gente só pensa nas coisas do mundo, se a gente só valoriza as coisas do mundo, a gente está o quê? Desconectado, distanciado, não compreendendo, não entendendo, não conhecendo as coisas espirituais. Então, o homem material não pode compreender as coisas espirituais. Razão e fé, intelecto e coração devem marchar de mãos dadas na conquista da verdade redentora. Olha aí de novo, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As provas mais convincentes não são as que entram pelos olhos. São importantes essas provas? São. Muitas vezes, né? São elas, e nós espíritas, que, né, nos gabamos de sermos, né, os defensores, os propagadores, os adeptos da fé raciocinada e tal, muitas vezes a gente despreza um pouco, né, as outras religiões cristãs. Por quê? Porque lá a maioria dos fiéis, dos crentes, dos sacerdotes, crê porque crê, simplesmente. Eles têm muito mais uma fé que parte do coração do que nós outros espíritas. Nós, na verdade, se nós analisarmos a tendência pela nossa característica, né, de usar muito a razão, né, precisar desse convencimento racional, né, dessa prova, né, que impressiona mais, né,
a razão, os olhos, do que essa outra, que é muitas vezes o que Vinícius chamou aqui no título desse capítulo de uma prova interna, algo que mexe com o nosso coração, né, e não com a nossa razão, nós veremos e chegaremos à conclusão, analisando essas características, essas tendências nossas, que nós temos muito mais um pé lá no ceticismo, no não acreditar, né, do que esses outros irmãos nossos, católicos, protestantes, que creem sem precisar de explicação nenhuma. Eles simplesmente creem. Eles sentem. Então, essa parte da fé que vem do coração neles está muito mais desenvolvida, muito mais forte do que em nós outros. Então, por isso que eu citei Dr. Bezerra. Ele é um exemplo de espírita verdadeiro, né, que se convenceu pela razão e pelo sentimento. Chico Xavier, Eurípides Barçanufo. Agora, a grande maioria de nós outros, a gente ainda precisa desse aspecto mais racional, né, mais lógico, porque a gente talvez tenha vindo aí de muitas encarnações de ceticismo, né, de ateísmo e de não acreditar, não aceitar, em vez de, né, termos essa tendência de ser crente, né, de acreditar, de ter fé, independentemente daquilo ser explicado ou não. Né, porque a doutrina explica muitas coisas. Isso é maravilhoso, é útil, é importante, mas tem muitos irmãos nossos que não têm essa explicação e creem. E creem, né? Então, continuando aqui o capítulo de Vinícius. As provas mais convincentes não são as que entram pelos olhos, mas as que brotam do coração. O testemunho interno, a influência que o orvalho celeste exerce no recesso do nosso eu, olha aí, o testemunho interno, a influência que o orvalho celeste exerce no recesso do nosso eu, tem muito mais força, convence muito melhor que os testemunhos externos, que os fenômenos ostensivos e insólitos. Meus irmãos, há pessoas que já presenciaram fenômenos na doutrina espírita que são incontestáveis e não se convenceram. Fenômenos de materialização, fenômenos de psicofonia, fenômeno de psicografia. Quantas pessoas foram a Chico Xavier buscando uma mensagem do seu familiar, do seu ente, né, amado, querido, que desencarnou, e receberam, mas não se convenceram. Muitos viram em sessões de materialização o espírito do seu familiar, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, da sua esposa, do seu marido, do seu filho, da sua filha. Viram o espírito materializado e não se convenceram. Então, a gente sonha muitas vezes, né? O que é o sonho? O sonho é um encontro espiritual, é um desdobramento que acontece, que a gente tem contato direto com o espírito e a gente acorda falando o quê? Isso deve ser coisa da minha cabeça, né? Então, os exemplos que a gente tem, as provas que a gente tem, são inúmeras. Mas a gente não se convence. Por quê? Está faltando a parte do coração, né? O efeito do primeiro, diz Vinícius, nunca falha, enquanto o do segundo, muitas vezes, deixa de produzir o devido resultado. Olha aí, foi o que eu acabei de falar. No campo das investigações, temos que empregar ambos os fatores, se quisermos atingir o desejado alvo. Os judeus contemporâneos de Jesus tiveram copiosa e farta messe de provas mais evidentes, mais positivas, mais autênticas a respeito da individualidade do Cristo e sua respectiva missão. Isso sem contar com as profecias
que já existiam. Todo mundo sabia, né, que Jesus estava próximo de vir, o Messias, o Cristo, o representante de Deus. Quando Jesus nasceu, a começar pela questão da simplicidade, já de cara muitas pessoas, o Messias ia nascer numa famíliazinha lá do vilarejo lá de Nazaré, uma família pobre, numa estrebaria, né? Não teve nem o nosso amigo, né, desencarnado, Rubens Fernandes Carneiro, nosso Rubinho, ele dizia que as moças casadoiras, né, da época lá de Jesus, um pouco antes de Jesus nascer, né, e vir, elas, de famílias muitas vezes ricas e tal, estavam a preparar enxovais, achando, né, que seriam as mães, né, do Messias, do Cristo e tal, e Jesus já vem dando uma lição já de cara inicial sobre a humildade, né, a questão da humildade, da simplicidade. Não tem nada de ostentação, não tem nada disso. Não preciso ser de família famosa, chique, rica, com sobrenome tal ou qual, ou de tal cidade, nada disso. Nasceu num vilarejozinho lá, né, de uma família, nasceu em Belém, mas de um vilarejo, que, como diziam, né, os estudiosos, e dizem até hoje, né, não constava nem no mapa de tão insignificante que era considerado Nazaré. Um sujeito, né, pobre, né, um pai carpinteiro de uma vilazinha, a mãe Maria, uma menina, né, uma adolescente, também pobre, família pobre, não tinha ninguém. O pessoal, não é possível que esse aí seja o Messias. E Jesus adulto já, alguns ainda apregoavam, né, a pecha de, você não é o filho do carpinteiro? O que pode sair de bom de Nazaré e tal? Então, quer dizer, ele ainda sofria, né, esse preconceito, já tendo dado demonstrações de quem ele era. Então, a gente tem essa dificuldade com as provas externas, muitas vezes. Essa que passa pelo raciocínio, né? pela razão. Então, diz Vinícius aqui, repetindo, os judeus contemporâneos de Jesus tiveram copiosa e farta messe das provas mais evidentes, mais positivas, mais autênticas a respeito da individualidade do Cristo e sua respectiva missão. No entanto, duvidavam sempre. A doutrina do Divino Mestre, cujos postulados ficaram comprovados à luz insofismável dos fatos, foi e continua sendo rejeitada. Até hoje, né? Foi e continua sendo, para muita gente, assunto controvertido. Controvertido. Daí a exclamação do incomparável mártir da ignorância e do orgulho humano. Pai, graças te dou por haveres revelado tua verdade aos humildes e inscientes, escondendo-as dos grandes e dos sábios. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículo 25. E olha que interessante, né? Vinícius usa a expressão aqui, o grande mártir da ignorância e do orgulho humano. Porque por que fizeram o que fizeram com Jesus? Muitas vezes nós, né, se estávamos lá. Por que nós fizemos o que fizemos com Jesus? Por causa do orgulho e da ignorância. Por isso que Jesus combateu, né, a ignorância, o orgulho, a hipocrisia, que é uma mistura dessas duas coisas, né? Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de preconceitos, libertará de dúvidas, libertará de medos, libertará de suscetibilidades. Não vou acreditar, não vou me declarar crente porque eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, né? O que vão pensar? Aí eu não vou ser promovido, eu não vou conseguir entrar para aquele cargo, para aquela função, né? Então a gente vê isso hoje ainda, em pleno ano 2025.
E continua aqui Vinícius: os grandes e os sábios de todos os tempos se têm incompatibilizado com as revelações do céu, porque jamais as sentiram no coração. Vejamos um exemplo de uma pessoa que teve essa fé que parte do coração, totalmente, né, independente da questão da razão, da prova externa. A mulher hemorroíça, por exemplo. Ela já tinha passado por vários tratamentos, tinha gasto a fortuna que ela tinha tentando se curar. E, segundo a medicina da época, não tinha jeito. Então, qual era a lógica? Qual é a questão que passa pela razão, pela mente? Pô, não vou fazer mais nada, né? Não tem jeito, eu vou fazer o quê? Aí, muitas vezes a gente está nessa situação e vem aquele amigo, ou o acaso, né, que a gente sabe que não existe, e a gente está na internet aí navegando no YouTube, ou sei lá, por onde, no Instagram, enfim, no Facebook. E a gente vê um vídeo de alguém que a gente para assistir e ouvir. Ou alguém manda, né, uma mensagem ou um vídeo que tocam o nosso coração. Né? E aí, isso é o quê? É exatamente o que nós estamos a falar. É essa mulher hemorroíça que já estava desenganada, que pela lógica e pela razão ela não tinha mais nada a fazer, mas ela sentiu com o seu coração que se ela tocasse na borda da túnica de Jesus, olha que sentimento maravilhoso, meus irmãos, que fé! Se ela tocasse na borda da túnica de Jesus, ela ficaria curada. E ela fez isso, vencendo aquela multidão toda que estava ali, né, oprimindo Jesus e tal, e tanto que na passagem lá que está registrado, quando ela encosta na túnica de Jesus, que Jesus sente sair aquela força, aquela energia, ele fala, alguém me tocou. E os discípulos até falam assim, Jesus, o Senhor está sendo esmagado aqui pela multidão, como é que o Senhor fala, alguém me tocou? Ele fala, não, eu senti que saiu de mim uma força, uma energia, uma virtude, ou seja, uma cura. E isso foi produto do quê? Foi produto do quê? O que ele falou exatamente? Mulher, grande é a tua fé. Vai em paz, a tua fé te salvou. Então, olha como que a questão da fé que vem do coração é mais poderosa. Não é que a fé que vem do raciocínio não seja poderosa, não seja importante. É sim. E muitas vezes a gente precisa dela, sim. Principalmente se a gente já veio aí de encarnações ligadas ao ceticismo, né, ao ateísmo, à descrença. Agora, a que vem do coração, a fé que vem do coração, ela é muito mais poderosa. E ela independe. Muitas vezes a gente que tem necessidade dessa fé mais raciocinada, a gente alcança a fé do coração pela fé da razão. Agora, esses outros irmãos, não. Eles estão um passo à nossa frente, na verdade. Eles já têm a fé que vem do coração. E se eles um dia entenderem, compreenderem, aceitarem as explicações, a lógica que a doutrina espírita veio nos demonstrar, porque a doutrina espírita não veio inovar nada. Não passou a existir isso ou aquilo depois que a doutrina espírita surgiu, não. A doutrina espírita passou a estabelecer a reencarnação, foi a partir de 1857 que começou a acontecer reencarnação? Lógico que não. Isso já acontece desde que a gente habita o mundo. A doutrina espírita que veio estabelecer a comunicação entre os espíritos desencarnados e nós que estamos aqui? Lógico que não. Até no paganismo, lá nas filosofias, nas doutrinas, nas religiões pagãs, havia essa comunicação. Isso era aceito, né?
Então não tem novidade nenhuma, lei de causa e efeito, nada disso é novidade que a doutrina veio trazer. Ela simplesmente veio explicar. Por isso que tem o nome de Consolador Prometido. Na medida em que a gente entende, na medida em que a gente compreende, na medida em que a gente aceita, a gente asserena o coração. A gente acalma, a gente obedece, a gente se resigna, não é verdade? Então, esse é o mote, digamos assim, né? O objetivo, o fundamento da doutrina espírita. Agora, muitos irmãos que não têm essas explicações já creem, já aceitam, né? E podem dar até outros nomes. Ah, eu fui curado pelo Espírito Santo, eu fui curado, né, por Jesus, mesmo Jesus não estando aqui fisicamente presente, mas a gente sabe que ele atua, né, ele está presente em espírito. Jesus nunca nos abandonou, nunca nos abandonará. Ele está presente. O nosso planeta é criação dele. Nosso planeta é criação dele. Então, voltando aqui a Vinícius. No entanto, né, aí os grandes e sábios de todos os tempos se têm incompatibilizado com as revelações do céu porque jamais as sentiram no coração. O orgulho afrouxa as cordas do sentimento, de modo que elas não vibram ao doce sopro da brisa celeste. Que metáfora maravilhosa que Vinícius usou aqui, né? Se a gente gosta aí de um instrumento de corda, um violão, um violino, né? Um violoncelo, enfim, um bandolim, né? Enfim, esses instrumentos maravilhosos, ou até mesmo um piano, né? Que é um instrumento de corda também, se a gente afrouxar a corda, a gente não consegue som nenhum. Pode ser o mais exímio, né? Se a corda não estiver entre uma extremidade e outra devidamente colocada, né? Apertada no padrão, no nível, no grau certo, não vai fazer som nenhum. A corda tem que estar da forma correta, esticada. Então, pode ser um violonista, alguém que toque violão, pode ser um violinista, alguém que toque violino, pode ser um violoncelista, pode ser um pianista. Tá tudo com as cordas lá frouxas. Vai sair o que de som? Nada, nada. Então, não reverbera. Pode ser o sujeito mais bruto que não vai tirar som daquela corda ali, porque a corda está frouxa. Então, que simbolismo interessante, né? O orgulho afrouxa as cordas do sentimento, de modo que elas não vibram ao doce sopro da brisa celeste. Que frase maravilhosa, hein? O orvalho do céu só fecunda os corações onde a soberba não medra. O orvalho do céu só fecunda. Quer dizer, essa terra nossa do coração, ela precisa estar livre, né, das ervas daninhas, das pragas próprias do orgulho. Se a gente mantiver essas ervas daninhas, né, essas pragas, essas pedras, muitas vezes, né, que fazem o nosso coração ficar duro, coração de pedra, né? A gente ouve essa expressão muitas vezes. Meus amigos, não vai brotar nada ali tão cedo. A gente tem que trabalhar ali aquela terra, o coração, né? Revolver, remexer, varrer, né? Passar o ancinho, o arado, senão não vai nascer nada. E isso muitas vezes para nós que somos orgulhosos só acontece de que forma? Com sofrimento, né? Com a dor. Então, o orvalho do céu só fecunda os corações onde a soberba não medra. Soberba é um
uma das expressões do orgulho. Por isso é que nesta época de transição, olha aí, Vinícius é que está falando. Por isso é que nesta época de transição, portanto, de confusão que ora atravessamos, e que momento, hein, que nós estamos vivendo. Que confusão. Já se escreveu em letras redondas que o cristianismo faliu e que as virtudes cristãs não devem ser cultivadas, enquanto outras tarefas de maior vulto reclamarem nossas energias. É aquela coisa, não vou me preocupar com isso agora não, porque eu tenho outras coisas mais importantes para tratar. E a gente às vezes despreza, né? A religião, a questão espiritual. Eu estou muito novo, eu não tenho tempo para isso agora. Aí depois a gente vai chorar, né, amargamente, como Chico nos advertia, que um dos maiores arrependimentos que os espíritos no plano espiritual têm é de desperdício de tempo. A gente fica preocupado com o tempo para empregar nisso e naquilo, e o que é importante a gente não emprega, né? Ao grande missionário Kardec, diz Vinícius, não passou despercebido essa anomalia. Ele previu-a com admirável tino e subido critério, como demonstra o trecho que para aqui transladamos, impetrando para o mesmo a melhor atenção dos nossos generosos ledores. O Espiritismo não cria moral nova. Olha aí o que eu falei. Não tem nada de novo no Espiritismo. Não cria moral nova. Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, produzindo uma fé sólida e esclarecida, explicada, provada, naqueles que duvidam ou vacilam. Então, aquela mulher que foi procurar Chico uma vez, dizendo, Chico, meu marido é maravilhoso, ele é um homem bom, honesto, é um ótimo marido, é um ótimo pai de família, é um pai dedicado aos filhos, é um trabalhador, né, dedicado, e, enfim, é tudo de bom. Ele só tem um defeito, Chico. Aí, Chico, e qual é o defeito dele, minha filha? Ele não é espírita, Chico. E Chico falou, minha filha, ele vai precisar ser espírita para quê? Se ele já é bom, já é honesto, já é isso tudo. Ele precisa de ser espírita? Lógico que não. Então, Vinícius está destacando aqui uma fala de Allan Kardec, produzindo uma fé sólida e esclarecida naqueles que duvidam ou vacilam. Se eu já estou convencido no catolicismo, se eu já estou convencido, se eu já estou convicto no catolicismo, no protestantismo, eu não preciso ser espírita. Nós temos que ter essa grandeza de espírito, de aceitar que as pessoas sigam as religiões que elas quiserem. A gente não tem que sair fazendo catequese como é que é o termo que está me faltando agora aqui? A gente, quando sai querendo convencer os outros a se tornarem, né, adeptos da nossa proselitismo, né? A gente não tem que fazer prosélito, não tem que fazer proselitismo. Você tem que se tornar espírita e tal. Não. A pessoa se encontrou no catolicismo, ótimo. Se encontrou no protestantismo, ótimo. Agora, se ela também quiser receber uma explicação, perguntar alguma coisa, a gente não pode ser intolerante, preconceituoso, não vou falar nada porque você é católico. Não, falemos, né? Agora, a gente não tem que sair querendo converter todo mundo, porque isso não é papel do espiritismo, né? E muitas pessoas não precisam de explicação, né, de como acontecem as coisas e tal para acreditarem, para terem fé. Muitos, continua aqui Kardec, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não compreendem, porém, as suas consequências e o alcance moral. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo.
quando Kardec fala dos bons espíritas e dos verdadeiros espíritas. Muitos dos que acreditam nos fatos das manifestações não compreendem, porém, as suas consequências e o alcance moral. Então, o que adianta também eu acreditar numa comunicação, numa materialização, né? Numa psicofonia, numa psicografia? Ah, eu acredito sim que foi um espírito ali que se comunicou tal. Tá. E o conteúdo dessa comunicação, ou o que esse fenômeno causou em você, para você, né, pensar a vida de uma forma diferente. Agir, né, reconhecer a pequenez que nos é própria, o atraso, né, os erros que a gente comete, todos nós cometemos, não é verdade? Então, se não está tendo um impacto de tentar, pelo menos, né, mentalmente trabalhar uma transformação, que é o objetivo, né, como disse o Espírito de Verdade e Allan Kardec, principalmente, inspirado pelo Espírito de Verdade. Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências. Se eu não estou fazendo nada disso, então eu não sou espírita. Eu não sou espírita, né? Então, ó, continuando. Ou, se os compreende, não os aplicam a si. Se os compreendem, não os aplicam a si. A que isso é devido? À falta de precisão da doutrina? Não, Kardec responde. Porque ela não contém alegorias nem figuras que deem lugar a falsas interpretações. Sua própria essência é a clareza, e é isso o que lhe dá força, porque fala diretamente à inteligência. E a gente vê hoje pessoas querendo mudar a doutrina, atualizar, Kardec, né? Quer dizer, não entendeu. Ou então tem má fé, né? Está com outros interesses. Porque Kardec está dizendo aqui, não tem falsas interpretações. Quem interpreta a doutrina errado, das duas uma, ou não entendeu, porque ela é muito clara, ou então tem interesses escusos. Essa que é a questão. Nada tem de misterioso, e os seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo. Qualquer pessoa tem acesso. Para compreendê-la, será então mister possuir-se uma inteligência superior? Não, porque há homens de capacidade notória que não a compreendem. Ao mesmo tempo que inteligências vulgares de jovens, saídos da adolescência, lhe apanham com admirável precisão os mais delicados matizes. Crianças, adolescentes, jovens que se convencem do espiritismo, aceitam e muitas vezes dão aula a gente que já está, às vezes, na doutrina há não sei quanto tempo. Isto se explica, continuando Kardec aqui, porque a parte, podemos dizer, material da ciência não exige senão olho para ver, ao passo que a parte essencial exige certo grau de sensibilidade. Olha aí a questão do coração de novo. A que podemos chamar madureza do senso moral, madureza independente da idade e do grau de instrução, por ser inerente ao desenvolvimento em um sentido especial do espírito encarnado. A crença nos espíritos é para muitos simples fato, e em pouco ou quase nada lhes modifica as tendências instintivas. Ah, eu acredito nos espíritos. Ah, e o que isso está causando em você? Não causa nada. Eu acredito simplesmente. Então, está servindo para quê? Né? Em uma palavra, veem apenas um raio de luz insuficiente para os guiar e dar aspiração poderosa, capaz de lhes vencer as inclinações.
entregam-se mais aos fenômenos que a moral, que lhes parece banal e monótona. Então, às vezes, a pessoa, né, quer participar da reunião mediúnica, mas não quer participar do estudo. Quer ver o médium lá, né, queria ver Chico Xavier, queria ver, sei lá quem, recebendo, psicografando e tal. Tá, conseguiu. E aí? Fez diferença? Não. Como eu falei, né, muitas pessoas viram, foram lá visitar Chico Xavier, receberam mensagem e estão até hoje aí sem acreditar, né? Agora, a gente também tem que ter cuidado com os oportunistas, né? Que existe. Pessoa que, baseando-se na credulidade dos outros, finge muitas vezes que está recebendo, né? E utilizando-se, né, da boa fé das pessoas, da crença, né, da tendência de acreditar e tal. Estou recebendo aqui, mas antes fez uma pesquisa na internet, entrevistou a pessoa para saber quem é o parente que faleceu, que desencarnou, qual era o nome, se tinha algum apelido na família, qual era a idade, onde morava, e mais não sei o que, qual era a profissão. Nanana. Aí recebe uma mensagem já sabendo de todas essas informações. Bom, Kardec, juntamente com Erasto, no Livro dos Médiuns, nos orientam entre aceitar uma mentira e rejeitar 9 verdades, é preferível rejeitar 9 verdades. Conselho de Allan Kardec e Erasto. Então, para terminar aqui, né, a nossa reflexão de hoje, entregam-se mais aos fenômenos que a moral, que lhes parece banal e monótona, e pedem aos espíritos para os iniciarem em novos mistérios, sem indagar se são dignos de conhecer os segredos do Criador. Esses são espíritas imperfeitos, dos quais muitos ficam em caminho, ou se afastam dos irmãos em crença. Tem pessoas que já foram espíritos e deixaram de ser. Doam seus livros, queimam seus livros, jogam fora seus livros espíritas. Eu não sou mais espírita, não. Esses são espíritas imperfeitos, dos quais muitos ficam em caminho ou se afastam dos irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem. Ou então reservam suas simpatias para os que participam das suas fraquezas e prevenções. Reconhece-se o verdadeiro espírita, o parágrafo final aqui que Vinícius usou, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Ele é, em suma, impressionado pelo coração e sua fé é inquebrantável. Que nós possamos ser verdadeiros espíritas, bons espíritas, colocando nosso coração e nossa mente nessa doutrina maravilhosa, no trabalho de divulgação, na alegria de ir à casa espírita e ter a oportunidade de trabalhar muitas vezes, que a gente não cumpra simplesmente por uma questão ou obrigação social, ou por uma questão simplesmente, né, disciplinar de, eu vou lá, senão eu vou receber um pito, né, uma chamada, uma bronca lá do diretor, da diretora da casa e tal, então eu vou. Mas tá lá com má vontade, né, com falta de gentileza muitas vezes, com falta de educação, com falta de respeito com as pessoas. Não, sejamos também, né, como o salmista lá que disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né, que a gente possa colocar o coração da gente na doutrina, porque é pelo coração e pela mente que a doutrina vai fazer com que nós sejamos capazes de nos transformar. Então, que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe. Hoje rogo uma bênção para minha irmã que está fazendo 50 anos,
E também agradeço a Leon Denis, que ele receba a nossa gratidão onde estiver, por ter contribuído de forma incomensurável, né, com os seus livros, a sua obra, com a parte desenvolvendo a parte filosófica da doutrina, seus livros maravilhosos, né, que ninguém pode deixar de ler. Que Deus permita que nós encerremos a nossa reflexão de hoje, e a você que me segue, que me acompanha, o meu muito obrigado. Um bom final de sábado, um bom domingo e uma semana maravilhosa. Boa noite, fiquemos todos com Deus.